normal de pessoas aderirem ao uso da maconha porque ela causa euforia, portanto o efeito agudo é um efeito que pode ser antidepressivo. Entretanto, um uso mais pesado pode levar ao efeito oposto. Aliás, é uma tendência que existe, inclusive é uma tendência boa, porque de certa forma inibe a continuidade do pesado. É importante lembrar que a maconha atua sobre um sistema que existe no nosso organismo e, evidentemente, o organismo de cada indivíduo é diferente. E esse sistema sobre o qual ela atua é um sistema que está condicionado pela situação, pelas circunstâncias da vida da pessoa, porque é um sistema que lida com o estresse, com a emoção. Portanto, a cada momento da vida do cara que ele for usar a maconha, ela pode ter um efeito antidepressivo, como pode ter um efeito que vai complicar a depressão se ele tiver. Então, daí, mais uma vez, a relevância das pessoas conhecerem sobre isso, saber sobre a farmacologia, a importância de você ter controle sobre a produção dessas plantas. Mas existem, digamos, pessoas que podem eventualmente tirar um proveito de determinadas substâncias da maconha para combater a depressão, porque existem demonstrações de que algumas substâncias da maconha causam aumento de neurônios, enquanto que existem outras pesquisas que mostram o oposto, de alguns outros canabinoides. Então, como eu disse, é uma coisa que depende muito do estado da pessoa. Tem pessoas que fumam maconha num dia e se sentem muito bem, no outro dia, se a pessoa está com alguma tendência, alguma preocupação, a tendência é ela ter uma espécie de surto semi-paranoico, fica cheio de ansiedade, de medo e tal. Isso acontece com qualquer pessoa que usa maconha, não precisa ser uma pessoa com tendência à psicose. Agora, se você pensar que a pessoa tem, digamos, alguma tendência biológica, tem histórico de psicose na família, de esquizofrenia, ou mesmo ela sabe que tem alguma tendência à esquizofrenia, ou tem outros sintomas relacionados à esquizofrenia, mas nunca chegou a ter um surto, as pessoas certamente elas têm que ser preparadas com informação para saber que o uso de qualquer droga psicótica pode precipitar um primeiro surto, né? Então, certamente o uso da maconha tem que ser mais uma vez avaliado em relação a esse risco, né? Você quer falar mais um pouco mais sobre isso? Eu queria falar exatamente sobre esses dois pontos. Como o Renato falou, no caso da depressão, a resposta é complexa. Porque se for uma droga, quando você fala de uma droga, você tem que falar qual é a substância, que dose ela está sendo usada, quem está usando ela, em qual contexto, né? Então, uma pessoa que está levemente melancólica, ela pode ficar eufórica com maconha, ir ao cinema e achar ótimo. Uma pessoa que está deprimida em casa, apática, desmotivada, começa a fumar maconha todo dia, certamente não vai fazer bem a ela. Isso pode afundar ela em depressão. Então, no caso da depressão, o grupo de risco vai depender muito das circunstâncias específicas. No caso da psicose, não. No caso da psicose, a gente pode dizer, a gente pode afirmar, com base na evidência que existe hoje, que é um grupo de risco. As pessoas que têm uma tendência psicótica não deveriam usar maconha, como não deveriam usar nenhuma droga alucinógena. Né? Agora, como é que você sabe se o cara tem tendência? Isso não é uma coisa simples. Então, na maconha tem uma série de canabinoides diferentes. Tem dois, né, o THC e o canabidiol, que estão em abundância. O THC, quando está em alta concentração, ele vai tender a levar esses sintomas positivos de psicose. E o canabidiol, ao contrário, ele é ansiolítico, mas a pessoa fica calma. E antipsicótico. Então, o equilíbrio dessas duas drogas é uma droga milenar. Não deve ser à toa que as duas estão presentes e equilibradas. Então, o cara tem um pouco de viagem, mas ao mesmo tempo ele está relaxado e bem. Né? Se você faz, por exemplo, uma manipulação genética, por seleção artificial mesmo, né? E como tem hoje em dia maconhas com 8%, 9% de THC, isso vira um problema e aí os grupos de risco aumentam. Quer dizer, uma pessoa, de repente uma pessoa está muito bem fumando um cigarro com 3%, mas fumando com 9%, talvez não. Só Aí fuma por menos. isso mesmo que tem que legalizar e regulamentar. Exatamente por isso. Porque o problema hoje é esse, a pessoa está comprando, não sabe o que está comprando. Isso é que é grave para a sociedade, isso aqui é uma bagunça. E aí ela está envolvida, ela está comprando uma coisa que ela não sabe o que está comprando, por um preço que não é o que deveria ser, de um cara armado, perigoso, que está sendo perseguido por outros caras armados e perigosos. Sabe? Esse de 1 a 17 eu tinha Você toma uísque, sabe exatamente quanto precisa de álcool tem. E você sabe que não tem metanol. Isso é um direito do consumidor. Não, o inédito também, a hora que tomou levantado.
discordar aqui, eu só expandir. Primeiro é que essa discussão de alterar a percepção, isso é um negócio muito complicado. Não estamos num mundo que é basicamente luz condensada em matéria. E a gente, a partir do primeiro momento quando a gente respira, a primeira vez a gente se inunda de um monte de coisa que já não era nossa. E aí, quando a gente come, a gente também absorve diversas energias, que é o que mantém a gente para frente. A água, se você toma uma água melhor que a outra, cristalina ou não, enfim, aí dentro disso, com a evolução da humanidade, a gente caminhou por várias coisas que a gente prefere que altere a nossa percepção. Então, seja um alimento que te deixa melhor. Está alterando a sua percepção, mas você gosta mais daquilo. Quando você encosta em alguém, há uma infinidade, uma explosão de interação. E aí, assim, eu só acho que a gente está muito distante da natureza, na verdade. Assim. Nesse momento da humanidade, nessa discussão aqui, nesse ponto do espaço e do tempo, a gente, na verdade, está muito distante da natureza. E a planta é uma planta. Você é igual chuchu, você gosta muito de chuchu, você gosta muito. Chuchu bom. Camarão, né? Mais alto, mais alto. Depois ele transmite pra gente. Nossa, Muito. aí tem muito. A mesma espécie de cada brilho varia, Vou passar por isso que você falou. Bom, eu, na verdade, eu desconfio, né, assim, com bastante convicção, de que a maconha que é vendida pelo traficante, evidentemente não tem nenhum compromisso com a qualidade, nem com o conteúdo, e certamente com o lucro. Portanto, o que ele puder botar ali para facilitar o lucro dele, ele vai botar. Então, eu não encontrei, né, na verdade eu não direcionei a parte da pesquisa que eu fiz para escrever o livro e tal, estudar sobre o assunto. Não sei se existe alguma publicação científica sobre esse tipo de avaliação, era bom que existisse. Mas certamente existe um risco muito grande de a maconha fornecida pelo tráfico conter aditivos como merla, cocaína, crack, qualquer coisa que realmente o potencial do vício e que acrescente outros efeitos que possam se tornar a droga talvez mais interessante. Isso é uma parte, né? Então, quer dizer, eu quero tentar discutir esse tipo de pesquisa que é muito interessante. Aqui foi apresentado aqui existe, né? O período civil, acho que de Minas Gerais, esse mestrado dele aí encontrou insetos, matéria orgânica animal, várias coisas. São de menos. arsênico. E maconhas apreendidas em operações policiais. Ele examinou esse tipo de coisa. Então, se perguntou quantas variedades existem. Centenas de variedades, né? Mais de 100. A maconha acompanha a cultura humana registradamente, do ponto de vista do uso tecnológico, há pelo menos 10 mil anos. Do ponto de vista farmacológico, é mais difícil você documentar isso, mas o registro arqueológico mais antigo que evidencia o uso essencialmente farmacológico da maconha é uma tumba que foi achada na Sibéria, que tem mais ou menos 2.500 anos, era uma tumba supostamente de um xamã, que tinha lá todos os apetrechos, né, tipo de um xamanismo, que tinha um instrumento musical, né, uma coisa muito, um achado muito bonito do ponto de vista histórico, assim, o cara tem todo um monte de aparatos cercados em volta dele, como se fosse, né, as ferramentas que ele fosse reproduzir no outro mundo, a atividade que ele tinha aqui na vida. Então tinham flechas e tal. E junto com esse cara, que supostamente era um xamã, que tinha aparatos ligados ao xamanismo, tinha um pote, 2 potes, aliás, cheios de inflorescência de maconha.
serve para fazer fibra, não serve para nada a não ser para ter a fonte, né, de psicofármacos. Como era uma região fria, né, na Sibéria, essa maconha ainda estava relativamente preservada, tinha THC em grande quantidade. Então, vamos supor, do ponto de vista de provar, mesmo pelo menos 2.500, você pode botar aí mais um tempo, certamente antes disso, pode estar lidando com essa planta em função do efeito psicológico que ela tem. Essa planta ela se espalhou da Ásia para a Eurásia, para o extremo Oriente, para a África, para a América do Norte, por um processo histórico longo, e em cada estado